Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 35, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15, e nesses minutos aqui que nos restam até a meia-noite, a gente vai tentar trabalhar esse texto, levando o nosso coração a entender que nós precisamos edificar um altar ao Senhor. O Senhor nos chama para edificar um altar. Presta atenção, querido, você sabe que eu vou repetir isso muito com você, né? Preste atenção, me permita. Eu fiz uma análise de pensamento e eu falei, Senhor, eu tenho esses vícios de linguagem, mas se o Senhor me deu, então a igreja que suporte, né? Então, vai lá, presta atenção comigo, né? Me permita falar a você, vício de linguagem, e a gente vai caminhando desse jeito. Com certeza você já chegou em algum lugar, em alguma casa, ou em alguma cidade, onde havia um altar preparado para um Deus, um santo, uma criatura. Você já viu isso com certeza. Você já chegou em casas onde você adentrou em uma sala e lá estava um altar preparado. Às vezes com flores, às vezes com luzes, às vezes com velas, né? Luzes não, velas, às vezes com alguma oferenda ali para aquele Deus, para aquela entidade, e talvez na sua mente e no seu coração você tenha dito, cruz credo, isso não é de Deus. Ou talvez você tenha imaginado, como é possível alguém estar vivendo num tempo de tanta ignorância? A verdade é que Deus também nos convoca para edificar, para construir, para levantar, para erigir. Olha, meu Deus do céu, engoliu um dicionário esse menino. Altares para Ele. E Ele espera que a gente possa construir altares para Ele. Então vamos dar uma olhada naquilo que a palavra de Deus diz para nós nessa noite. Deus disse a Jacó, suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Quero chamar a atenção a você aqui de duas situações. A primeira parece que há uma confusão no texto, né? Disse Deus, e aí de repente começa a narrar de forma diferente. Disse Deus a Jacó. E parece que Deus não está falando, mas é Deus que está falando com Jacó. Depois, a segunda questão que você pode notar aqui como um pequeno detalhe, quando Deus fala a Jacó, Jacó vai comunicar à sua família. Jacó não diz, vamos lançar fora os deuses que estão no meio da minha casa. Ou vamos lançar fora, vamos livrar dos deuses estrangeiros que estão entre nós. Mas ele diz entre vocês. Isso aqui é uma chave para nós. Jacó era um homem de Deus. Ele sabia como devia cultuar a Deus. Ele tinha o seu coração ligado em Deus e para Deus. Mas entre os seus, haviam aqueles que guardavam os seus deuses. Daqui a pouco eu vou trazer um pouco mais de esclarecimento a você sobre isso. Venha, vamos subir a Betel, onde farei um altar. Quem vai fazer? A família. Quem vai fazer? Os servos de Jacó. Quem vai fazer? Os empregados de Jacó. Não, vamos a Betel, e lá eu farei um altar ao Senhor, que me ouviu no dia da minha angústia, que tem estado comigo
por onde tenho andado. Jacó dá um testemunho poderoso da presença de Deus na sua vida. E ele mostra para os seus familiares, ele mostra para os seus, dizendo o seguinte: olha, esse Deus tem me acompanhado. Eu não tenho carregado esse Deus. Ele não vai comigo porque eu o pego e levo comigo. Ele tem me acompanhado. Ele está comigo. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Depois eu vou explicar um pouquinho para você sobre o brinco. Você que está usando brinco nessa noite vai ter que jogar fora. Não, brincadeira, não tem nada a ver. Mas você vai saber porque eles entregaram a Jacó os brincos. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de maneira sobre as cidades ao redor, e que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Esse versículo não está na mensagem, então eu vou explicar para você. Por que o terror caiu sobre as cidades vizinhas e os filhos de Jacó passaram bem tranquilo entre as cidades? Se você ler o capítulo 34, você vai ler a história de Diná, que foi violada por Siquém, e os irmãos, os filhos de Jacó, foram lá, principalmente Simeão e Levi, foram lá e mataram todos os homens da cidade, capturaram todas as mulheres, levaram as crianças, e aí Jacó diz: olha, o povo dessa terra vai nos perseguir, o povo dessa terra vai nos matar, eu sou um amaldiçoado entre eles. Quando Deus chama Jacó para sair de onde ele estava e para ir para Betel, edificar um altar, Deus faz com que todo o trajeto seja tranquilo. Por isso ele lança terror sobre a vida daqueles que estavam na cidade em volta, para não matar os filhos de Jacó. Eu garanto a você, haviam muitas cidades com sede de justiça. Havia muitas cidades querendo o sangue dos filhos de Jacó, com certeza. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar, construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Um pouquinho mais à frente, Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho que está. Por isso aquele carvalho foi chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou a Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Como esses dois versículos aqui, só para entendimento, não estão na mensagem, eu vou explicar para você o que aconteceu. Provavelmente Jacó passou lá na casa de Abraão e pegou a ama de Rebeca e levou consigo na viagem. E lá pela metade do caminho a velhinha morreu. Normal, era uma pessoa idosa. Era a ama de Rebeca. Não era ama de Lia e não era ama de Raquel, era ama de Rebeca. Deu para entender? Quem era Rebeca, igreja? A mãe do Jacó. Então aparece esse nome aqui no meio, Débora, né? Só para esclarecer a você então. Mas vamos para o que interessa. E Deus então apareceu a Jacó dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero, multiplique-se, de você procederão uma nação e uma comunidade de nações e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque
dou a você também, e aos seus frutos, aos seus descendentes, darei a terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando a Jacó. Me parece aqui uma teofania, Deus se manifestou, realmente Deus se materializou ali na presença de Jacó e depois foi elevado. Ele não mandou recado, ele se apresentou diante de Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, derramou sobre ele uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. E Jacó deu o nome de Betel, ou El-Betel, ao lugar onde Deus tinha lhe falado. Nós estamos então iniciando essa série de mensagens chamado Um Altar para Deus. E nós entendemos da parte de Deus, Deus nos deu um processo de séries de mensagens para que nós possamos nos despertar e romper na nossa fé. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção. É marcante a história desse homem. Jacó viveu muitas coisas com Deus. Antes mesmo do seu nascimento, Deus já havia predito, declarado algo poderoso sobre Jacó. Ele seria aquele que dominaria sobre o seu irmão, mesmo sendo caçula. Deus tinha uma promessa na vida desse homem, e Deus fez uma promessa na vida desse homem. E se você estudar um pouquinho o livro de Gênesis, você vai lembrar que ele foge da casa do seu pai, da casa da sua mãe, e vai morar com o seu tio Labão. E na descida para lá, ele tem um encontro com Deus, e ele então faz uma declaração a Deus, dizendo: olha, se o Senhor me abençoar na ida, se o Senhor for comigo, aonde eu estiver, certamente quando eu voltar para este lugar, e certamente de tudo que eu ganhar, eu te darei o dízimo. Já foi falado sobre o dízimo, nós não vamos entrar nessa parte, é vida que segue. Ele vai e trabalha para Labão, e ele trabalha dobrado, porque ele chega, se apaixona por uma moça, por uma jovem bonita, formosa, garbosa, que estava lá, desfilando a sua beleza, e o sogro dele, Labão, engana ele. Quando ele vai para a noite de núpcias, não vamos entrar no que seja isso, não preciso de detalhes, a não ser que o Asaf precise de algum esclarecimento, a gente dá em particular. Né? Ele foi para a noite de núpcia, e quem estava lá? Lia. A noiva dele ficou vermelha. Né? A Ariadnes ficou vermelha, mas tudo bem. Quem estava lá? Lia. E ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E quando ele está voltando, Deus aparece novamente para ele. E ele luta com Deus. Luta ferozmente com Deus. E meu irmão, eu sempre digo às pessoas que quem luta com Deus sempre sai derrotado. Porque ninguém tem poder para vencer Deus. Mas Jacó lutou insistentemente com Deus, que Deus marcou a sua vida, tocou a sua coxa, e ele mudou a história de uma nação. Desde aquela época, o judeu não come das articulações das coxas dos animais, porque ele tocou, porque Jacó saiu tocado dali. E Jacó edifica um altar ao Senhor. Mas o tempo passou, meu irmão. E o tempo passa. Opa, é para você acordar. E o tempo passa. O tempo passa para todos nós. Presta atenção.
Às vezes Deus faz uma promessa para você e você acha que isso vai acontecer de imediato. Essa história está 30 anos para frente daquelas aventuras que Jacó havia vivenciado com Deus. 30 anos mais tarde. Acontece comigo e com você, quando algo não acontece, a gente diz o seguinte: Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu da promessa. Deus se esqueceu do que Ele falou. Mas a verdade é que, num determinado dia, num momento em que Jacó talvez estivesse tranquilo, deitado na rede, tomando seu chimarrão, bem sossegado, cantando a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deus aparece para ele e diz: sai daqui e sobe a Betel, porque lá você vai construir um altar para mim, em meu nome. E agora eu vou entrar na mensagem, diga amém. Glória a Deus. Deus chama Jacó, enunciando uma ordem severa: levanta-te, sobe a Betel, e ali faze um altar. Por vezes Deus tem que dar uma chacoalhada na gente. Por vezes Deus tem que falar de forma audível e dar uma mexida no nosso coração, porque a gente acaba se acostumando com a tranquilidade da vida. E meus irmãos, quando eu olho para essa história, eu não vejo Jacó questionando Deus. Ó Senhor, eu estava aqui na minha folga, eu estava aqui tranquilo, eu estava aqui tomando meu chimarrão. Ele não lutou contra o chamado urgente de Deus para a vida dele. Me permita dizer algo a você: por vezes nós lutamos contra o chamado imediato de Deus. Por vezes nós resistimos. Deus toca o nosso coração, Deus mexe com a gente, Deus convoca a gente, e a gente começa a listar inúmeras desculpas para Deus, dizendo: não é a hora, não é o momento, eu ainda tenho mais para fazer, eu ainda tenho que fazer isso, eu ainda tenho que fazer aquilo. Jacó não deu tempo para que a dúvida tomasse conta do seu coração, dizendo: será que foi Deus mesmo que falou? Será que não foi o inimigo que sussurrou isso para me tirar do sossego? Jacó prontamente toma a atitude de comunicar à sua família. E ele então reúne o seu povo, ele reúne aqueles que estão à sua volta e comunica do chamado de Deus. O que há de importante aqui nesse chamado de Deus a Jacó era um chamado para um nível mais profundo do relacionamento com ele. Era para um crescimento de nível de relacionamento com Deus. Betel ficava a 300 metros acima de Siquém. Para chegar a Betel, Jacó teria que subir, teria que caminhar para cima. Todo chamamento de Deus na minha vida e na sua vida é para subir o nível. Quando Deus nos convoca, Ele quer nos tirar do comodismo e nos levar para um outro nível, seja na fé, seja na espiritualidade, seja nas ações. Quando Deus nos chama, Ele nos tira do comodismo e nos leva para um nível maior do relacionamento com Ele. Todos os chamados de Deus para a sua vida, para a minha vida, é para uma mudança extraordinária de nível. Deus não quer que você, Deus quer, melhor dizendo, você rompendo
de forma extraordinária, movendo no sobrenatural. Então, para que isso aconteça, Ele não pode deixar você parado no comodismo da vida, porque enquanto você estiver vivendo no comodismo da vida, você vai permanecer no mesmo nível. Você vai permanecer no mesmo local. Nada vai acontecer de extraordinário. Enquanto Jacó estava ali, tudo o que ele conseguiu naquele lugar, 30 anos depois da promessa, foi confusão. Eu falei para você do texto do capítulo 34. Tudo o que Jacó conseguiu, enquanto ficou parado em Siquém, em Padã Arã, foi confusão. Deus quer nos convocar para um novo nível de vida e de relacionamento com Ele. Deus quer nos elevar para uma vida de viver no sobrenatural. Diga amém. Balance a cabeça. Para Abraão, por exemplo, foi deixar a sua parentela e ir para uma terra distante. Para Davi, foi deixar as ovelhas do seu pai e se tornar rei de Israel. Para Pedro, foi deixar a pescaria de peixes e se tornar pescador de pessoas. Para Paulo, foi deixar as suas honrarias para se tornar apóstolos dos gentios. Quando Deus chama, Ele não quer que você fique no mesmo lugar. Deus está te chamando nessa noite para construir um altar para a presença dEle. Ele está te chamando, pois Ele quer tirar você do nível raso, do nível de superficialidade do cristianismo, do nível de superficialidade do relacionamento com Ele. Ele quer te levar para um nível mais profundo com Ele. Diga amém. Eu topo a parada, Senhor. Diga, eu vou. Ezequiel 47, o Senhor mostra o processo para o profeta, dizendo, olha, o nível começa baixo, mas ele vai sendo elevado. O nível começa raso, mas ele vai se aprofundando. Leia Ezequiel 47, os primeiros versículos, e você vai entender o que eu estou falando. Queridos, tem mais. Deus não chamou Jacó para edificar um altar em qualquer lugar. Não foi Jacó que escolheu o lugar. Não foi Jacó que determinou onde seria o altar do Senhor. Deus disse, edifique um altar para mim em Betel. Deus vai apontar o caminho. Deus vai dizer a você onde Ele quer o seu altar construído, onde Ele quer o altar dEle construído. Talvez seja na sua casa, talvez seja no seu trabalho, talvez seja num lugar distante onde você vai ter que deixar a sua família, talvez seja num lugar que você ainda não imaginou, mas Ele que chama, Ele aponta o caminho. Querido, talvez Deus chame você para edificar um altar na sua casa com uma célula. Talvez Deus chame você para edificar um altar em um restaurante ou numa panificadora com bons discipulados. Deus chama você para edificar altares. E se Ele pedir, Ele vai apontar o caminho. E Ele também vai dar os recursos. Deus vai mostrar a você. Talvez Deus esteja chamando você para edificar um altar exclusivo a Ele no seu coração. Esteja atento ao chamado de Deus, seja pronto a obedecer. Para construir um altar para Deus,
Eu e você precisamos estar prontos para ouvir e prontos para obedecer. Amém? Para construir um altar para Deus, é necessário lançar fora os ídolos que nós carregamos. Jacó ordenou à sua família que lançasse fora todos os ídolos. Os servos de sua casa eram de Padã-Arã, eram idólatras. As mulheres e crianças trazidas por Simeão e Levi eram de um povo idólatra. Raquel havia roubado um deus pagão de seu pai e levado junto com ela na viagem. Lançar fora os deuses estranhos é romper com o passado. Lançar fora os deuses estranhos era romper com o paganismo, era aceitar o Deus de Jacó, era cultuar e dar louvores e honra ao único Deus, era viver uma nova fé. Queridos, eu espero, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, que Deus esteja falando ao seu coração para lançar fora ídolos que talvez estejam aí tomando o lugar de Deus. Eu já vou falar sobre eles, mas antes eu quero colocar algumas razões para o abandono aos ídolos. Porque Deus exigiu, ou melhor, porque Jacó pediu que o povo lançasse fora os seus ídolos. Jacó entendia que Deus queria um povo exclusivo seu. Deuteronômio capítulo 7, verso 6 diz: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Presta atenção aqui. Você é tesouro de Deus, meu filho. Você é tesouro de Deus. Deus está olhando para você e Deus está declarando: eu quero um povo exclusivo meu, um povo que seja para a honra e para o meu louvor. Você é tesouro de Deus, é o que está dizendo a palavra. Um tesouro pessoal de Deus. 1 Pedro 2,9 vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é exclusivo, você é geração eleita, você é sacerdócio real, você não é qualquer coisa, você não é qualquer fulano da vida. Você é povo exclusivo de Deus, e com uma obra para realizar. É por isso que Jacó chega diante do seu povo e diante da sua família e diz: deitem fora, lancem fora os ídolos que vocês estão carregando. Segundo, Deus não divide a sua glória ou a sua adoração com ninguém. Deus não divide a sua glória e a sua adoração com ninguém. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Terceiro, porque eles precisavam lançar os ídolos fora, porque você precisa lançar os ídolos do seu coração para longe de você, porque eles podem arruinar a sua fé. Ídolos
podem arruinar a sua fé. Mateus capítulo 6, verso 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode, no domingo à noite, levantar a mão aqui para o Senhor e na segunda-feira correr para um altar em separado, para um outro Deus, para um ídolo, para qualquer outra coisa que você esteja cultuando no seu coração. Isso arruína a sua fé, porque nós não podemos agradar a dois senhores. Ou você vai amar um e vai odiar o outro, ou você vai amar o outro e odiar o primeiro. E a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você não pode dizer: eu creio que Deus existe, mas eu tenho um ídolo aqui que eu estou me dobrando por ele. Você não pode dizer: eu creio que Deus é soberano, Senhor dos céus e da terra, eu creio que Ele criou o mundo, eu creio que Ele me formou, mas aqui tem uma imagem que eu preciso cultuar a ela. Aqui tem um ídolo que eu tenho um amor devoto por ele. Como Jacó, nós devemos lançar fora os ídolos que estão no nosso coração, corrompendo a nossa fé, tirando o nosso foco, roubando a adoração que deveria ser exclusiva a Deus. Mas você pode estar perguntando: pastor, nós estamos aqui numa reunião de salvos, de crentes, nós estamos aqui num grupo, né, só de crentes, só da Igreja Batista Nova Jerusalém, só de gente que o Senhor conhece. Que tipo de ídolos nós temos? Não tem altar na minha casa, eu não tenho ídolo guardado lá, pastor. Como é que você fala uma coisa dessa para nós? Os ídolos não necessariamente têm que ser objetos físicos. Podem ser pensamentos que povoam a sua mente dia e noite. Podem ser desejos que você carrega no seu coração. Ídolos pode se tornar, ou pode ser para você, o seu trabalho. Pode ser um filho a quem você dedica adoração e louvor, porque ele é feito à sua imagem e semelhança. O seu ídolo pode ser poder, posição. O seu ídolo pode ser o seu chefe, pode ser um político, pode ser um líder religioso. O seu ídolo pode ser o seu ego. O seu ídolo pode ser o seu estômago. O seu ídolo pode ser a sua boca, a sua língua. A Bíblia então declara para nós, no verso 4, que eles entregaram a Jacó todos os ídolos. Entregaram também os brincos, as joias em si. Não tem nada de mal. Eu brinquei com você no começo. Brincos e joias não tem nada de mal em usá-los. Entretanto, nas culturas vizinhas, os brincos eram usados como amuletos de boa sorte, de proteção contra o mal. Os familiares e servos de Jacó tiveram que desfazer de toda a influência pagã, incluindo as lembranças ligadas às superstições. Você me entendeu agora? Você me entendeu? Diz amém. Amém. Talvez você esteja cansado do acampamento e tal, a voz já não está tão boa. Deus está chamando você para a presença dEle, para edificar um altar. E para isso, você precisa lançar fora, abandonar os ídolos que estão tomando conta
do seu coração, porque o Senhor quer uma adoração exclusiva, o Senhor quer o seu coração rendido a Ele, e o Senhor não vai dividir essa glória com ninguém. Diga amém para ajudar a empolgação do pregador. Lance fora os ídolos, os amuletos. Escolha servir exclusivamente ao Senhor. Para construir um altar para o Senhor, é preciso purificação e mudança de vestes. Jacó deu uma ordem para aqueles que estavam com ele: purifiquem, troquem as suas vestes. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Isso simbolizava uma atitude de renovação espiritual que estava prestes a ocorrer. Haveria um novo começo para a adoração em Betel. Haveria uma mudança na forma de crer, não de Jacó, mas daqueles que estavam com ele. Haveria uma mudança. Agora eles não adorariam a ídolos, mas exclusivamente a Deus. A adoração, o louvor e o sacrifício seriam todos para um único Deus, o Jeová, o Deus Todo-Poderoso. A purificação era uma limpeza minuciosa, ou melhor, um banho especial. A ninguém era permitido se aproximar de Deus sem lavar mãos e pés. Êxodo 30, verso 18: façam uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Aqueles homens, aquelas mulheres que estavam com Jacó, precisavam passar por um ato de purificação. Mas havia também uma outra ordem: mudem as vossas vestes. Você não poderia se apresentar diante de Deus de qualquer maneira, com qualquer roupa. Os sacerdotes tinham roupas especiais. Mas eu não vou entrar nisso agora. Mas eu vou lembrar você que talvez aconteça com você. Todo domingo, quando você está vindo para a igreja, você fala: eu vou colocar a minha roupa de ver Jesus. Você vai no guarda-roupa, pega a sua melhor roupa e dá aquela olhada no espelho e diz: uau, como eu estou lindo, para ver aquele que é mais lindo que eu. Diga amém. Amém. Senão eu vou achar que você está muito egocêntrico. Para construir um altar da presença de Deus, é necessário então purificação, mudança de roupa. E você pode estar pensando: pastor, como é que eu me purifico? Que vestes são essas? Queridos, purifique sua vida buscando santidade, mergulhando em Deus todos os dias, abandonando o pecado e vestindo as suas vestes brancas de santidade. É isso que eu e você temos que fazer. E eu quero dizer a você ainda, para alegrar o seu coração, você que já recebeu Jesus Cristo em sua vida, você já foi purificado de todo o pecado. Você já foi vestido com vestes brancas, roupas de linhos brancos. Você está vestindo novas roupas. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. Todas as coisas por sua palavra poderosa são sustentadas. Depois de ter realizado a purificação dos pecados,
ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Você já foi purificado. Você já está com vestes brancas. 1 João 1:7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Acorda quem está do seu lado aí dizendo, eu sou purificado no sangue de Jesus. Agora diz para a pessoa que está do seu lado, você é purificado no sangue de Jesus. Vamos mais um pouquinho. Apocalipse 3, verso 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Exercite a sua fé. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz, vestes brancas. Você já está vestido de vestes brancas. Eu confesso a você que eu não entendi nada. Só foi barulho. Eu espero que você tenha entendido. Hoje é dia da purificação. Hoje é dia da sua mudança de vestes. O Deus que chama também dá as condições para que isso aconteça. Caminhando um pouco mais com a história, qual foi o resultado da construção do altar? Primeiro vamos olhar o verso 7. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão Esaú. Agora vamos dar uma olhada do 10 ao 13. Versículo 10, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel, e Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você, e também aos seus futuros descendentes, darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Querido, o resultado dessa conversa, o resultado dessa edificação, dessa construção do altar, o resultado da edificação do altar não foi outro, senão, primeiramente, uma manifestação poderosa de Deus. Quando você levantar o altar, quando você dedicar esse altar ao Senhor, eu não tenho dúvidas, manifestações poderosas de Deus acontecerão com você. Deus vai falar face a face com você. Podia ser melhor esse amém. Eu estou empolgado, eu não sei você. A palavra mexeu comigo, meu irmão, por isso que eu estou assim. Não é? Eu podia já ter terminado, já indo embora, vamos todo mundo embora. Olha que interessante. Deus fala face a face com você. Você já ouviu experiências assim? De alguém dizendo o seguinte, olha, Deus falou comigo essa noite. Aleluias. Olha, Deus revelou isso aqui para mim. E aí você, pobre miserável, que nem eu, diz assim, que miserável que eu sou, Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir Deus, eu não escuto Deus. Por que Deus fala com esse... E não fala comigo? Por que alguém ouve Deus e eu não consigo ouvir Deus? Por que Deus fala com fulano, mas não fala comigo?
Ah, querido, talvez seja porque o seu coraçãozinho está cheio de altares para outros deuses. O resultado de quando nós edificamos um altar para a presença de Deus é a manifestação de Deus. O altar é para Ele, a manifestação é dEle. Mas houve outra situação poderosa na vida de Jacó. Deus ratificou as promessas que, por certo, estavam esquecidas. Deus chegou para ele e disse: olha, Jacó, eu já mudei o seu nome uma vez, mas você esqueceu, cara. Eu já fiz uma promessa a você, mas você esqueceu. 30 anos havia passado da primeira manifestação de Deus naquele lugar. Alguns anos já havia ocorrido desde que Deus havia mudado o nome de Jacó para Israel, mas ele continuava sendo conhecido por Jacó. Irmão, eu tenho plena certeza e convicção em Deus. Quando você edificar um altar para Deus em seu coração, as promessas de Deus na sua vida vão ser reavivadas, vão ser reanimadas, e você vai olhar com os olhos da fé. É possível sim, porque Deus está dizendo que é. Sonhos que haviam morrido ressuscitarão. Desejos profundos que haviam sido perdidos por um relacionamento com Deus virão à tona. Porque Deus tem o poder não só de falar, não só de lembrar, mas de realizar. Deus não se esquece da promessa que Ele fez a você. Deus jamais se esquece. Eu posso esquecer, você pode esquecer, mas Deus não se esquece. Jacó havia esquecido da promessa. Jacó já havia se conformado com a vida, mas Deus o fez lembrar quando ele edificou o altar para Deus. A manifestação de Deus veio, e Deus lembrou Jacó, e Deus falou a Jacó: ei, cara, foi eu que te chamei, é eu que estou com você, se eu prometi, a coisa vai acontecer. Jacó foi lembrado da promessa. O que ele fez na sequência? O que Jacó fez depois que foi lembrado da promessa? Ele edificou uma coluna. Ele não edificou um altar. O altar ele já havia construído. Ele levantou uma coluna ao lado do altar que ele havia construído. E sabe, queridos, Jacó, nessa coluna, derramou vinho e azeite. E aqui nós temos a chave da nossa fé. A coluna simboliza Cristo. O azeite e o óleo, a presença do Espírito Santo de Deus. Jacó estava apontando para Jesus naquele momento em que ele levanta aquela coluna e ele derrama aquele vinho e aquele azeite sobre aquela coluna. O azeite para a unção era um azeite de oliva com mais alto grau de pureza. Era muito caro. Ungir algo com esse azeite era expressar grande apreço a Deus. A Lidiane leu aqui, no momento dos dízimos, o derramar do óleo precioso, ou do perfume precioso daquela mulher, nos pés de Jesus, aos pés de Jesus. Ela estava dizendo: esse Jesus é precioso demais para mim, não importa o valor que eu gaste com perfumes, eu vou derramar aquilo que tem valor aos pés de Jesus.
Jacó estava mostrando o grande respeito, não só que tinha por aquele lugar, mas também pelo Deus que se manifestou ali. Ele derrama diante dele, ele derrama diante do Senhor algo de valor naquele momento. E nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, o que nós precisamos derramar de valor diante do Senhor é a minha vida e é a sua vida. Eu quero que você curve a cabeça. Cadê o tangedor aqui? Feche os seus olhos. Comece a orar ao Senhor agora. E diga: Senhor, eu ouvi a sua voz nessa noite. E o Senhor me chamou para edificar um altar para o Senhor. E eu entendi que o Senhor quer exclusividade de mim. Eu entendi que o Senhor quer exclusividade. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, ou você que está nos vendo aí no YouTube, no Facebook, comece a lançar fora do seu coração os ídolos, os deuses, que talvez você mesmo tenha construído para adorar. O Senhor te chama para construir um altar exclusivo para Ele. O altar da presença, o altar da manifestação, o altar onde Deus vai falar com você face a face, o altar onde você vai ser relembrado das promessas do Senhor sobre a sua vida. O altar da presença precisa ser levantado nessa noite. E eu não sei para que direção Deus está te apontando, mas eu sei que Deus está te chamando. Se coloque em pé. Continue em oração. Não perca esse ambiente que foi preparado em adoração para a manifestação extraordinária de Deus. Coloque diante do Senhor o seu coração. E há uma pergunta que você precisa responder. Quais são os ídolos que eu tenho que abandonar nessa noite? Quais são os ídolos na minha vida que estão tomando o lugar da adoração a Deus? Quais são os ídolos que estão impedindo a manifestação de Deus na minha vida? Quais são os ídolos que não estão deixando Deus falar comigo? Não porque Ele não possa, mas porque o meu coração se voltou para esses deuses. Se você precisa entregar, meu irmão, minha irmã, entrega agora. E diga: Senhor, leva agora. Eu tenho certeza que Deus já falou e vai continuar falando claramente a você da necessidade de um altar exclusivo para Ele na sua vida e no seu coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, ore ao Senhor ore ao Senhor agora, dizendo ao Senhor: Senhor, eu não quero entregar parte do meu coração, eu quero entregar a totalidade do meu coração. E é nesse lugar fértil, é nesse lugar de vida,
que talvez o Senhor queira que você edifique um altar para Ele agora. Mas eu tenho mais para falar a você. Você precisa derramar algo precioso na presença de Deus agora. Jacó deitou vinho e óleo sobre a coluna que ele edificou. Ele deu algo precioso, algo de valor ao Senhor. E talvez nessa noite, a coisa mais preciosa que você tem para entregar ao Senhor é a sua vida. A sua vida exclusivamente a Ele. Por isso, meu irmão, se você quer dedicar a sua vida exclusivamente ao Senhor, saia do seu lugar, venha à frente num gesto de fé, num gesto de ousadia, declarando: Senhor, a minha vida é tua, o meu coração é teu. Senhor, a minha vida é tua e o meu coração é teu. E eu não vou repetir, porque para crente a gente não repete apelo, é uma vez só. Se é para você, saia do seu lugar e venha. Algumas vidas já estão aqui na frente. E talvez você aí no seu lugar ainda esteja dizendo: mas eu vivo uma vida para o Senhor. Eu tenho a minha vida dedicada ao Senhor. Mas o que nós estamos falando aqui é de exclusividade, meu irmão. O que nós estamos falando aqui é de exclusividade. E você precisa derramar a sua vida diante do Senhor. Deus amado, nós te louvamos e bendizemos, porque algumas vidas estão aqui, estão dizendo, declarando: Senhor, eu estou dando a Ti o meu melhor. Eu estou dando a Ti a minha vida. Eu estou consagrando a Ti a minha vida. E eu quero viver de forma exclusiva para o Senhor. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, no seu altar a minha vida e o meu coração. Recebe a minha vida e o meu coração no seu altar. Amém. Estenda a sua mão em posição de receber. Deus, Tu és o nosso Deus. E nós sabemos, Pai, que o Senhor está indo à frente nessa semana que está começando para nós. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está nos conduzindo para uma semana extraordinária, porque o Senhor está à frente. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoe o seu povo com sabedoria, com diligência. Ah, Senhor, coloca no coração de cada líder de célula uma semana extraordinária. Vá à frente, Senhor, e seja a solução para aquilo que eles não têm solução.
Mova, Senhor, no meio da sua igreja, de forma extraordinária, para que essa semana seja uma semana em que o Senhor se manifeste de forma poderosa na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém.